Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Então, estou começando mais uma live da Deeper. Hoje eu vou fazer essa live sozinho. Lembrando que toda quinta-feira tem live às 20 horas. E normalmente eu convido ou um atleta ou um profissional de alguma área que eu acho que possa contribuir para a performance de atletas para conversar nessa live. Então, hoje a minha live é sozinho. Essa live de hoje eu vou falar sobre treinamento mental para atletas. Então, tem bastante gente me perguntando sobre o que eu estou fazendo, como que a Deeper funciona, e eu decidi fazer uma live sozinho para explicar como que funciona esse trabalho de mental coaching, ok? Então, sejam muito bem-vindos. Atletas que estão entrando, tanto no Facebook quanto no Instagram, se vocês puderem dizer da onde vocês estão falando e qual é o esporte que vocês praticam, eu agradeço. Passando algumas regrinhas rápidas para essa live fluir melhor, eu quero dizer que eu estou aqui para entregar um ótimo conteúdo. Eu preparei um conteúdo bem legal para compartilhar com vocês e eu respeito muito o tempo de vocês, ok? Por isso, se vocês quiserem pegar uma caneta e um papel para ir anotando alguns insights, pode ser uma boa ideia, tá? Se tiverem perguntas, comentários, escrevam aqui, escrevam no Facebook ou no Instagram, que eu vou respondendo vocês à medida do possível. Também quero dizer que, se você ainda não segue a Deeper no Facebook ou no Instagram, segue a Deeper lá. Eu vou pedir para vocês acessarem meu site, deeper.co. Deeper.co. Lá você consegue acessar todas as minhas redes sociais através dos ícones e também lá no site você consegue baixar um e-book gratuito que eu preparei para vocês com 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. 5 estratégias que você já consegue começar a aplicar hoje mesmo e que vão te ajudar a treinar a sua mente para você ser um atleta campeão. Então acessa lá, deeper.co, que você consegue seguir as redes sociais, acompanhar esse trabalho e também baixar esse e-book gratuito, ok? Então, boa noite, o pessoal que já está entrando, de Cajazeira, Poker, muito legal, bem-vindo. Eric entrou, Petrolina, Karatê, muito legal. Eric, eu também sou karateca, seja muito bem-vindo. E pessoal do Facebook, Chico, seja muito bem-vindo. Agora tá com som, né? Eu tinha percebido, eu fiquei 10 minutos fazendo uma live que estava sem som. Obrigado por me avisar, senão eu acho que eu ficaria 1 hora e não ia ter reparado nisso. Muito obrigado, Chico. Então, hoje, a live ela está dividida em 5 partes. Primeiro, eu quero explicar mais sobre esse trabalho do mental coaching que eu tenho feito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renato Endo, eu sou mental coach de atletas e fundador da Deeper. O meu trabalho é ajudar atletas a aumentarem a performance nas competições através de treinamentos mentais, onde eu utilizo técnicas de hipnose, PNL e coaching. Então, da mesma forma que nós atletas temos que trabalhar a nossa parte física, que a gente tem que trabalhar as nossas habilidades técnicas, é importante a gente trabalhar o nosso lado emocional e o nosso lado mental. Por quê? Quando a gente está muito bem fisicamente e na parte técnica, nos nossos treinos a gente consegue render super bem e ter um ótimo desempenho. Acontece que na competição entram novas variáveis. E essas variáveis, elas podem influenciar negativamente na nossa performance, no nosso desempenho. Às vezes a pressão que é colocada, às vezes a decisão, às vezes alguns novos fatores externos.
isso fazem com que a gente performe e tenha menos resultados. Não significa que a gente ficou mais fraco ou perdeu uma parte física, não significa que a nossa habilidade diminuiu, mas algumas coisas que influenciam a nossa parte mental e emocional acabam fazendo com que o nosso desempenho ele caia, ok? Então, esse é o meu trabalho e eu vou explicar um pouco melhor ainda nessa live de hoje. Lembrando que no final dessa live hoje, eu tenho... abraço aí, Chico. Eu tenho uma novidade muito legal para quem ficar aqui até o final. Eu tenho uma novidade muito boa para vocês, ok? Muito bem. Então, eu achei que ia dar para compartilhar minha tela, mas eu não vou conseguir compartilhar minha tela. Talvez aqui com o pessoal do Instagram eu consiga. Acho que o pessoal do Instagram vai conseguir ver. Muito legal. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a missão da Deeper. Então, a missão da Deeper é explorar ao máximo o potencial da mente humana para ajudar atletas a aumentarem a performance nas competições, terem melhores resultados e conquistarem os seus sonhos. Como eu falei, o Mental Coaching é uma junção de hipnose, PNL e coaching, onde eu ajudo o atleta a treinar a mente para aumentar a sua performance. E a Deeper tem três principais objetivos. Primeiro grande objetivo da Deeper é ajudar o atleta a alcançar o estado de flow e se manter nesse estado de flow. O que é o estado de flow? O estado de fluxo, esse conceito foi criado por um psicólogo que ele chama Mihaly, e eu não sei pronunciar o sobrenome dele, onde ele estava pesquisando sobre felicidade. E aí ele descobriu algumas coisas importantes sobre esse estado de fluxo, que é quando a gente está 100% imerso na atividade que a gente está praticando. Quando a gente se torna aquela atividade que a gente está praticando, quando a gente não vê mais o tempo passar, quando a gente não se preocupa com os problemas externos e a gente está 100% imerso para fazer a atividade que a gente está praticando. E nos esportes é muito fácil da gente entrar nesse estado, principalmente quando a gente gosta do nosso esporte, quando a gente tem paixão por ele. Pode perceber quando você está numa luta, né? Ou quando você está em um jogo, ou quando você está escalando, por exemplo, pode perceber que em vários momentos você está 100% presente. E você até parou de pensar sobre futuro, sobre passado, e está simplesmente pensando nos movimentos, o que eu tenho que fazer agora. E quando você está fazendo isso, você está na sua melhor versão e você está em estado de fluxo. Essa é a melhor hora para você ter alta performance, porque você está executando tudo que você sabe fazer, ok? Eu gosto de dar um exemplo para esse estado de fluxo. Então o pessoal do Instagram está vendo ali um pontinho vermelho naquela parede, vocês não estão vendo, mas eu tenho a foto do Alex Honnold, um grande escalador. Ele escala o que a gente chama de free solo, ou seja, ele escala grandes montanhas com cerca de 1 quilômetro, e ele gosta de escalar essas montanhas sem equipamento de proteção, ele escala sem corda. Então, para que ele consiga escalar montanhas de 1 quilômetro sem corda, ele precisa estar nesse estado de fluxo. Ele precisa estar 100% imerso nessa atividade, pensando o que eu tenho que fazer de próximo movimento e curtindo essa subida. Porque se em algum momento ele deixar de curtir e ele começar a pensar e raciocinar, nossa, eu acho que eu estou a 300 metros ou estou a 700 metros, se eu escorregar daqui eu vou morrer, o corpo dele pode reagir. E se o corpo dele reagir com medo, as mãos vão suar, o coração vai acelerar, os movimentos vão ficar mais duros, mais travados, e nesse momento ele corre um sério risco de vida. Então, é por isso que o Alex Honnold, para fazer uma escalada dessa, precisa estar no estado de fluxo, precisa estar 100% na atividade que ele está praticando. Ok? Então, estado de fluxo é isso. Alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao estado de fluxo ou comentários, por favor, deixem aqui que eu vou respondendo vocês. Deixa eu ver. Pessoal aqui do Instagram. Muito boa noite, boa noite. Legal. Então, vamos falar como que a gente
se mantém nesse estado de fluxo? Como eu comentei para vocês, para a gente se manter no estado de fluxo, a gente precisa estar presente, pleno, no aqui e no agora. Por quê? Quando a gente está pensando muito sobre o futuro, a gente acaba ficando com ansiedade. Pode perceber isso. A ansiedade é o excesso de futuro. É quando a gente está pensando demais sobre as possibilidades de coisas que podem acontecer lá na frente. E aí a gente fica ansioso ou a gente pode ficar nervoso. Quando a gente está pensando demais no passado, é quando a gente acaba entrando em uma depressão ou quando a gente acaba entrando em tilt. O que é o tilt? É um termo que eu peguei do poker, aonde a gente erra uma vez e a gente entra num estado emocional negativo, e esse estado faz com que a gente erre de novo, e a gente entre num estado pior, e erre de novo, e isso vai virar uma bola de neve. E a gente vai sair errando, não porque a gente perdeu a habilidade, não porque a gente não sabe mais jogar, mas porque a gente está no estado emocional que não é o melhor. Ok? Então, para a gente se manter no estado de fluxo, é importante que a gente esteja presente, no aqui e no agora. Muito bem. Além disso, o Mihaly, o psicólogo que inventou esse conceito, ele diz que a gente se mantém nesse estado de fluxo quando a gente está equilibrado tanto com as nossas habilidades quanto com o desafio que está sendo proposto. Então, sempre que a gente começa uma nova atividade, qualquer nova atividade, a nossa habilidade ainda é baixa e o desafio precisa ser baixo. Por quê? Se eu começar a aumentar a minha habilidade e o desafio for muito fácil, eu vou ficar entediado. Pô, vai ser chato, vai ter uma hora que eu vou cansar daquilo. Eu tô super bom e o meu desafio é super baixo. Então eu vou ficar entediado. Do outro lado, se minhas habilidades ainda são baixas, mas os desafios são muito altos, eu vou ficar extremamente ansioso. Então, imagina pedir para uma pessoa que nem escala começar a subir uma parede de 20 metros, de 15 metros sem corda. Ela vai ficar desesperada, vai ter ansiedade. Por quê? Porque ela ainda não tem habilidade suficiente para conseguir escalar aquela parede e a falta do equipamento vai trazer insegurança. Então, como que a gente evolui se mantendo no estado de fluxo? A gente tem que aumentar as nossas habilidades ao mesmo tempo em que a gente está aumentando os nossos desafios. Então, a gente pode ver isso muito facilmente em jogos de videogame, por exemplo, né? Então, a gente começa com aprendendo, super fácil, a fase é super fácil para a gente aprender como que se joga, e a partir do momento que eu vou ficando bom no jogo, os desafios vão aumentando, as fases vão ficando mais difíceis, vão aparecendo chefões. E fazendo uma relação dos jogos com a nossa vida, funciona da mesma forma. A gente tem que ir criando habilidade ao mesmo tempo que a gente vai se desafiando mais. E é justamente nesse encontro entre desafio e habilidade que a gente se mantém por mais tempo no estado de fluxo. Ok? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, podem escrever tanto no Facebook quanto no Instagram. Eric, o estado de flow envolve também o estado de alta concentração? Muito boa pergunta. Sim, a gente está altamente concentrado, fazendo o que a gente precisa fazer. Lembrando que essa concentração não significa que a gente está racionalizando ou pensando muito sobre, porque muitas vezes a gente está deixando o nosso subconsciente agir, ou seja, o nosso piloto automático tomar as melhores decisões. E quando a gente faz isso, a gente consegue ter um melhor desempenho. Por exemplo, tênis. Vamos pensar no tênis, né? Então a gente treina muito tênis, a parte física para eu ficar forte, a parte técnica, certo? E quando eu entrar em um jogo, eu tenho que fazer o meu corpo começar a responder sozinho. Porque se eu ficar pensando na bolinha, talvez eu não tenha tempo para rebater essa bolinha. Pode perceber isso. Ainda mais quando eu for jogar com alguém que bate muito forte na bola. Se eu tiver que pensar, o meu reflexo não vai funcionar. Então eu tenho que fazer o quê? Treinar bastante para que a minha mente consiga ativar o subconsciente e esse subconsciente responda de forma mais rápida e automática. Por que isso? Só para vocês terem ideia de como essa mente subconsciente é poderosa, essa mente consciente que a gente está agora, nesse momento, pensando, analisando, escutando,
Essa mente, ela processa cerca de 40 bits por segundo. A mente racional, a mente consciente, ela está processando cerca de 40 bits por segundo de informação das coisas que a gente está ouvindo, das coisas que a gente está vendo. Já a nossa mente subconsciente, ela está processando ao mesmo tempo 11 milhões de bits por segundo. 11 milhões de bits por segundo de informação. Ou seja, ela realmente está captando tudo que a gente está vendo, ouvindo, sentindo. Ela é muito mais poderosa. E quando ela toma a frente em um esporte e faz a gente performar e ficar nesse estado de fluxo, a gente consegue ter melhores resultados e se desempenhar muito melhor. Por quê? Porque ela responde muito rápido. Se ela capta 11 milhões de bits por segundo de informação, ela consegue devolver aquela bolinha do tênis muito mais facilmente. Chico, então, estado de fluxo é sempre evolutivo. Os níveis de superação além dos treinos? Então, estado de fluxo, níveis de superação além dos treinos? Isso, Chico. No final, esse estado de fluxo ele vai evoluindo. Sim, a gente pode entrar em estado de fluxo quando a gente está começando uma nova atividade, desde que o desafio proposto seja compatível com essa habilidade que eu tenho. Tanto é que, por exemplo, as pessoas começam a se viciar em alguns joguinhos porque ela está aprendendo, mas o desafio faz sentido para ela. E aí ela não consegue mais parar de jogar. E aí, conforme ela vai ficando melhor, o desafio vai aumentando e ela fica presa nesse jogo, nesse vício. Muito porque a gente fica nesse estado de fluxo por bastante tempo. Ok? Henrique participando aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá, Daniel entrando também. Seja muito bem-vindo. Muito bem. Continuando. Então, estado de fluxo, ficou claro para todo mundo, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, esse estado de fluxo é o principal objetivo da Deeper, o primeiro, na verdade, são 3 objetivos, mas um dos principais é manter um atleta no estado de fluxo, ok? Muito bem, então vamos falar agora sobre o segundo grande objetivo da Deeper, controlar estados emocionais. Segundo grande objetivo da Deeper é te ajudar a controlar os seus estados emocionais. Por que isso? Quando a gente está em um estado emocional negativo, como eu falei sobre uma competição, por exemplo, a gente começa a focar demais no problema ou buscar apenas soluções pontuais, que muitas vezes não são as melhores soluções. Por exemplo, imagina que eu estou surfando. Agora eu estou surfando e aí eu caí uma vez, caí 2 vezes e entrei no estado emocional negativo, aonde parece que eu só estou errando. Quando eu estou errando muito, eu não começo a buscar as melhores estratégias. Eu começo a focar em, putz, eu estou ruim, eu começo a me falar mentalmente, o meu crítico interno entra em ação e eu começo a falar para mim mesmo coisas negativas. E enquanto eu estou falando sobre esses problemas, o meu corpo está reagindo e eu estou perdendo a oportunidade de buscar melhores soluções. E o que está acontecendo? Eu estou focando no problema ou buscando uma solução muito pontual que é, pô, o tempo está acabando, eu tenho que pegar a próxima onda e fazer qualquer ponto porque vai ser melhor do que nada. E essa não é a melhor solução. Se a gente parasse, conseguisse sair desse estado, apesar de eu ter errado 2, 3 vezes, sair do estado, resetar meu estado e focar nas melhores estratégias, eu vou esperar a melhor onda para eu pegar ela. E eu não vou pegar qualquer onda só para fazer um ponto porque eu acho que vai ser melhor. Eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Quando a gente está no estado positivo, então a gente consegue expandir possibilidades e soluções. Pode perceber isso, por exemplo, quando você briga com alguém. Briga com namorado ou namorada, briga com técnico ou equipe. E aí, durante a briga, a gente está no estado negativo. Porque a gente está ou com raiva, ou triste, enfim. E aí, durante essa briga, muitas vezes a gente fala coisas que a gente não deveria, ou faz coisas que a gente não deveria. E aí, quando a gente sai dessa briga, dessa situação, e vai embora para casa, a gente fica pensando, né, sobre coisas que a gente poderia ter feito melhor. Eu poderia ter falado isso que seria melhor, ou poderia ter feito isso para acabar com aquela briga. E a gente se coloca num estado emocional mais positivo ou neutro, quando a gente sai da situação, e aí surgem as melhores ideias, melhores soluções. Então, por isso que é importante você, atleta, saber controlar os seus estados emocionais.
quando ele está negativo, é a gente deixar esse estado neutro ou positivo, porque vai te ajudar a buscar melhores soluções e ter melhores resultados também. Ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida pessoal do Instagram. Eric, ótimo, atingir a fluidez natural em uma habilidade, obrigado, boa. Daniel, falando na natação, também acontece a mesma coisa. Com certeza, Daniel. Então, na natação também a gente entra em estado de fluxo. Você pode entrar em estado de fluxo em qualquer área da sua vida, na verdade. Eu, às vezes, entro em estado de fluxo lendo, por exemplo. E aí lá eu consigo ler muito mais páginas, porque eu estou totalmente concentrado, focado, sem pensar em problema, sem pensar no tempo. Eu simplesmente estou imerso numa história. Então a gente pode estar em estado de fluxo em coisas que a gente tem prazer ou que a gente gosta de fazer. Pode perceber isso. Então, com certeza, se a natação é o teu esporte, você entra em estado de fluxo. Ok? Muito bem. Então, vamos falar agora sobre o terceiro objetivo da Deeper, que é te ajudar a melhorar resultados. No final, o meu grande objetivo é te ajudar a ter melhores resultados. Seja diminuir 1 milésimo. Porque às vezes, quando você diminui 1 milésimo numa competição, você é o campeão. Às vezes, é aquela questão de quem bate em 1 segundo, 1 milésimo mesmo antes, que vai ser o campeão. Mas também, para atletas que estão começando, esses resultados com certeza podem ajudar muito mais. Ok? Então, buscar melhores resultados. Vou falar por que eu comecei esse trabalho de mental coaching na Deeper, ok? Eu tenho percebido que muitos atletas focam bastante no corpo e nas técnicas. Focam muito na parte física e nas habilidades técnicas. E acabam deixando de lado a parte mental e a parte emocional. E como eu falei para vocês, ao lado mental e emocional, eles podem potencializar muito a nossa performance. Porque se a gente souber se manter no estado de fluxo, se a gente souber controlar nossos estados emocionais, em qualquer situação, seja no treino, seja na competição, seja antes do treino, seja durante o treino, a gente consegue ter melhores resultados. Então, eu decidi começar a trabalhar a parte mental, porque além de trabalhar o corpo e as técnicas, é importante a gente desenvolver esse novo controle se você quiser ir para um próximo nível da sua performance. E aí, agora eu vou falar sobre as principais influências da nossa mente numa performance. Deixa eu só ver aqui. Daniel, na minha equipe tem uma psicóloga que faz isso, que fala isso mesmo. Que legal, muito bom. Muito bem. Então, alguns clubes, alguns times possuem psicólogos esportivos, né? O que é muito legal, ajuda a criar essa conexão, ajuda a saber equilibrar esses estados emocionais. Muito bem, vamos falar sobre as principais influências da mente na competição? Primeiro, ansiedade. Como eu falei para vocês, ansiedade é o excesso de futuro, é quando a gente fica pensando demais sobre as coisas que podem acontecer. E aí, isso pode dominar a gente. Ansiedade não é um problema, emoções em geral não são problemas, medos não são problemas. Pelo contrário, de alguma forma, eles estão nos protegendo e estão nos mantendo vivos. O problema é quando essas emoções, elas acabam assumindo o controle da nossa vida, assumindo o controle dos nossos comportamentos. Então, a ansiedade, por exemplo, em excesso, pode apagar a tua mente, pode apagar as suas estratégias, pode deixar você muito mais travado, muito mais duro por causa dessa ansiedade em excesso. Então, a ansiedade ela não é um problema, só quando ela está em excesso. Porque a ansiedade ajuda a gente a levantar a bunda da cadeira e fazer o que a gente tem que fazer. É a ansiedade que faz a gente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então, a ansiedade pode ser uma aliada nossa, se a gente souber como usar ela a nosso favor. Mesmo porque a ansiedade, por exemplo, ela acelera o nosso batimento cardíaco e faz o nosso corpo circular mais sangue por todo o nosso corpo. E dessa forma, a gente consegue ter reações muito mais rápidas. A ansiedade também expande a nossa visão periférica e ajuda a gente a estar mais atento a algumas coisas. Então, a ansiedade pode ser usada a nosso favor,
ok? Segundo ponto importante, autoconfiança. Essa é uma das coisas mais importantes para todos nós atletas. É a gente confiar e a gente acreditar que a gente pode ser campeão. É a gente acreditar no nosso potencial. É a gente chegar, olhar no espelho e falar: eu gosto de você, eu acredito em você. E de verdade, bater no peito e falar: eu sei que eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer de tudo e eu vou conseguir os resultados que eu quero, o que eu espero. Independente de quem for a outra pessoa. Porque é uma autoconfiança, é a confiança que eu tenho em mim. E quando essa confiança em mim é alta, a gente consegue realmente performar muito melhor. Essa autoconfiança consegue manter a gente num estado de positivo, onde a gente consegue buscar melhores estratégias, por exemplo. Ok? Muito bem. Falando agora sobre o terceiro ponto, terceira influência da nossa mente sobre a nossa performance, o tilt. Eu comentei para vocês, o tilt é aquela bola de neve onde a gente sai errando. A gente erra uma vez, entra no estado negativo, que faz com que a gente erre de novo, e entra no estado pior, e erra, e erra, e erra. E se a gente não souber sair desse estado negativo, se a gente não souber sair do tilt, a gente vai perder para a gente mesmo. Ok? Então, se você está numa competição de pôquer, por exemplo, e você toma uma decisão errada, e aí vai para a próxima mão, e você toma outra decisão errada, e você se deixa influenciar pelas suas emoções por causa das decisões do passado, você vai perder para você mesmo. Por quê? Você não perdeu a sua habilidade de jogar, você não perdeu as suas estratégias, não perdeu nada. O que aconteceu foi que você se descontrolou emocionalmente, e isso fez com que você abaixasse a sua performance e tomasse piores decisões. Lembrando que estado emocional negativo faz com que a gente foque no problema ou em soluções que muitas vezes não são as melhores. Ok? Terceiro ponto importante, pessoal entrando, então Rafa Duarte, boa noite, também entrou, Gustavo, Fernando, boa noite, Fernando. Vamos falar sobre o quarto ponto, que é o crítico interno. E a pergunta para vocês é: quem aqui fala sozinho? Quem fala sozinho pode levantar a mão aqui, deixar um comentário. Quem é que de vocês fala sozinho? Fala eu. Comenta aqui. Muito bem, muito bem. Eu sei que vocês falam sozinhos, porque todo mundo fala sozinho. A gente fala sozinho com uma voz interna na nossa cabeça. A gente fala com a gente mesmo em vários momentos do nosso dia. Daniel fala sozinho, Adriana, muito, Eric, viu? Todo mundo fala sozinho. E em vários momentos do nosso dia. A gente fala sozinho, às vezes, se criticando e falando coisas que não são as melhores. A gente se fala muitas coisas negativas. Pode olhar numa competição, quando você começar a ir mal. O que você começa a se falar? Ah, eu não treinei o suficiente, ou eu não sou bom o suficiente, ou eu não deveria estar aqui. E quando você fica se falando isso, o seu corpo, o seu cérebro vai gerar química negativa para você, o seu corpo vai começar a reagir negativamente. Então, todo mundo fala sozinho. E o que eu chamo de crítico interno é essa voz que você tem na sua mente, e que todo mundo tem, que fica falando coisas que não são positivas. E a gente precisa começar a mudar e controlar esse crítico interno. A gente precisa começar a mudar o que essa voz fala pra gente. E a partir do momento em que você muda o que a voz está falando para você, você muda o seu estado emocional. Te coloca no estado emocional mais positivo e te faz performar muito mais. Então, primeiro ponto importante aqui é: comece a controlar o seu crítico interno e as coisas que você fala para você mesmo. Vamos fazer um exercício bem rápido aqui, pessoal que está participando. Eu vou pedir para vocês agora lembrarem de uma frase que vocês se falam, ou num treino pesado, ou numa competição que você não foi muito bem. Lembra de uma frase que esse crítico interno te falou. Talvez alguma dessas que eu te dei de exemplo, de eu não sei se eu deveria estar aqui, eu não sou bom o suficiente, ou não estou treinando muito. Pensa sobre essas coisas. Lembra de uma dessas frases, ok? E agora, fala para você de novo essa frase. Repete essa frase mentalmente na sua cabeça. Repete ela. Ah, eu não sou bom o suficiente. Ou alguma frase que você tenha. Eu vou ficar com essa como exemplo. Ah, eu não sou bom o suficiente.
Quando você se fala isso, percebe como você se sente. Ah, eu não sou bom o suficiente, ou eu sou fraco, ou eu sou burro. Quando você se fala isso, percebe como você se sente. Quando você repete isso algumas vezes, como você vai ficando pior. Pode perceber. Ah, eu não sou bom o suficiente. Isso é uma frase negativa que faz a gente se sentir mal, certo? Agora, eu vou pedir para vocês lembrarem de um personagem que vocês gostam, de desenho animado. Talvez o Mickey, Bob Esponja, alguém que você gosta, o Pato Donald. Lembra de um personagem que você gosta? Ou talvez de uma voz engraçada que você tenha, que você faz entre os seus amigos, entre a sua família. Lembra uma voz fininha, uma voz engraçada que você faz. Ou do personagem. E agora, pega esse personagem, ou essa sua própria voz, e coloca naquela tua frase. Então, se você estava falando, eu não sou bom o suficiente, repete com essa voz, ou do seu personagem, ou com a sua voz engraçadinha que você tem. Talvez aquela voz fininha que você tem. Então, eu não sou bom o suficiente. Fala isso pra você. E repete isso mais uma vez. E deixa esse personagem falar pra você, ou a sua voz engraçada falar pra você. E repete de novo. E deixa o Bob Esponja falar de novo pra você. E deixa ele repetir, deixa ele dar a risadinha dele, falando que você não é bom o suficiente. Ou o Homer. E percebe como muda e como a gente dá risada da gente mesmo. Quando a gente dá risada da gente mesmo, a gente está se colocando num estado positivo. Então o simples fato da gente mudar o tom de voz que a gente usa para falar com a gente, muda como a gente se sente. Então quando você for falar uma crítica que não vai te ajudar de nenhuma forma, muda a voz desse crítico interno. Coloca a voz de um personagem engraçadinho. Deixa o Pato Donald falar para você. Deixa o Bob Esponja falar para você que você não é bom o suficiente. E dá risada. E dá risada disso para você continuar no estado positivo. Não é você ficar cego para os seus problemas, as partes que você precisa melhorar. É você não se colocar no estado negativo quando você está numa competição, por exemplo. Mas lembra que depois da competição, você tem que perceber e corrigir seus erros. Você tem que saber olhar para as coisas que você precisa melhorar. Tá bom? Então, eu só dei essa dica para que você saiba como controlar o seu crítico interno. Ok? Deixa eu ver aqui. Eric, Daniel, boa, gostaram, legal. Luiz por aqui. Legal, muito bem. Eu vou pedir um segundo que a bateria do meu celular começou a acabar. Um segundo, eu já volto. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. O humor sempre me ajudou nas horas decisivas. Muito bem, Chico. Muito legal, Chico. É verdade. O bom humor, ele pode ajudar a gente bastante. Porque quando a gente está de bom humor, a gente se coloca no estado positivo. Certo? Então, o Chico, a gente já fez uma live junto, a gente tá para fazer uma próxima live ainda, né, Chico? Mas o Chico, ele ajuda muitos atletas de escalada, montanhismo também, e já participou de alguns campeonatos ajudando, com bom humor, os atletas a se manterem num estado melhor. Então, muito legal o trabalho do Chico. Vamos lá para próximo, pressão interna e externa. Outra influência da nossa mente, né? A pressão interna e externa que a gente se coloca. Então, quando você está num treino, às vezes a pressão às vezes não existe pressão quando você está no seu treino. Ou as pressões elas são muito menores. E aí você consegue performar bem, consegue realmente dar o seu melhor no treino. Só que chega na competição, entram várias pressões. Entra a pressão do seu patrocinador, entra a pressão do seu técnico, da sua família, dos seus amigos. E todas essas pressões juntas, quando elas vão somando, vira uma pressão muito grande e faz com que você se preocupe mais com a pressão do que com o seu desempenho. Isso abaixa os seus resultados, a sua performance. Então, outra influência da mente. Outro ponto, fatores externos. Então, vento, chuva. Imagina atletismo, corrida, Usain Bolt.
ele treina 4 anos para correr a Olimpíada. E aí, no dia da Olimpíada, chove. Se você, atleta, não estiver preparado para isso, a sua performance com certeza vai ser baixa. Vai diminuir, na verdade. Por quê? Porque você vai ser afetado negativamente por uma coisa que você não esperava. Putz, treinei tanto correr, mas está chovendo hoje e chuva não é o meu melhor. Então, a ideia é a gente também saber trabalhar os fatores externos. A gente está preparado. Tanto eu treinar na chuva, treinar com vento diferente, quanto eu saber me colocar no estado emocional melhor quando tiver que entrar. Ok? Deixa eu ver aqui, pessoal do Instagram. Daniel. O meu treinador fala que temos que nos distrair antes da prova por conta da mente. Interessante. Ele fala que vocês têm que se distrair antes da prova por conta da mente. Acho que pode ajudar. Porque quando a gente está muito focado antes de uma competição, por exemplo, a gente pode estar gastando mais energia do que a gente deveria. Então a gente se distrair, não tanto, mas se distrair um pouco, faz com que a gente esteja mais relaxado e não gaste tanta energia quanto a gente estaria se a gente estivesse muito concentrado e focado. Interessante. Outras coisas que eu ia falar é sobre medos, fobias. Então tem alguns medos que atrapalham vocês, atletas. Por exemplo, voar de avião. Então, atleta que tem que voar muito para outras cidades ou para outros países para competir, se você tem medo de avião, quando você está voando, você está gastando muita energia também. Porque você está tentando controlar esse medo de alguma forma. E aí você chega lá, no lugar que você vai competir, exausto, cansado, estressado. Isso é um problema. Então, olha só como um medo que parece estar externo à nossa competição pode influenciar na nossa performance. Ok? Então, medos mental. A gente consegue trabalhar esses medos. Outro medo, né? Medo de falar em público, que acho que é o maior medo da humanidade, talvez. Falar para muitas pessoas, falar em público. Esse medo pode estar te sabotando para ter sucesso, sabia? Porque quanto mais sucesso você tiver, mais a mídia vai te procurar, mais você vai ter que falar com pessoas. E às vezes você nem sabe, nem percebeu, mas você não está dando o seu melhor ou não está conseguindo ter os resultados que você espera, porque no fundo, de alguma forma, a tua mente está te sabotando para você não ter tanto sucesso e não ter que falar com tantas pessoas. Porque lá é uma zona muito desconfortável. Então, é importante a gente também saber trabalhar esses outros pontos. Ok? Muito bem. E, bom, dá para ajudar com dores, vícios, depressão, falta de foco, compulsão alimentar. Muito bem. Dúvidas sobre como a nossa mente pode influenciar na nossa performance? Se alguém tiver alguma dúvida, joga aqui, comenta aqui. A princípio, parece que não. Eu vou falar agora sobre o poder do nosso pensamento, então. Ok? Muito bem. Então, o nosso pensamento sempre gera um sentimento. Tudo que a gente pensa, a gente sente. E quando a gente sente, a gente se comporta de determinada forma. E quando a gente se comporta de determinada forma, a gente tem um resultado. O que eu quero dizer com isso? Imagina que começou a nevar agora aqui. E aí eu pensei, putz, que droga, tá nevando, é hora de hibernar, tá super frio, que chato, vou ter que ficar em casa. Quando eu penso sobre isso, como que eu me sinto? Não de uma forma boa, certo? Eu acabo me sentindo mal. E se eu me sinto dessa forma, como que é o meu comportamento durante esse dia? Talvez eu fique mais preguiçoso, talvez eu fique mais estressado, mais rabugento. E quando eu me comporto dessa forma, qual é o resultado final? Meu dia foi bom ou foi ruim? Não foi muito bom, certo? E tudo começou com o nosso pensamento. E pode perceber para a mesma situação, tá nevando. E aí eu penso, uau, que legal que tá nevando. Agora eu vou poder esquiar, vou poder sair com os meus amigos e a gente vai se divertir um monte. Pensei isso, como que eu me sinto? Feliz? Animado? E se eu tô feliz e animado, como que eu me comporto? Agitado, né? Essa felicidade, boa, vou ligar para as pessoas, vou convidar, a gente vai subir, vai esquiar. E se eu me comportei dessa forma, qual que é o resultado no final do dia? Um dia bom ou um dia ruim? Um dia ótimo, né? Um dia incrível, a gente conseguiu aproveitar. E começou com o meu pensamento. Então saiba
que você pode controlar o seu pensamento. E que se você controlar o seu pensamento, você pode mudar o seu dia. Você pode mudar a sua vida de forma geral. Então lembre-se que muitas vezes está tudo começando no nosso pensamento. E o pensamento é algo que você pode controlar. Claro, isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo para controlar cada vez melhor os nossos pensamentos. Então, começa a praticar. Assim como a gente conseguiu andar, aprendeu a falar, aprendeu a praticar o esporte que a gente gosta, a gente consegue aprender a controlar os nossos pensamentos. É super importante a gente fazer isso. Muito bem. Falando agora sobre... Bom, se alguém tiver algum comentário sobre o poder do nosso pensamento, escrevam aí, deixem os comentários ou dúvidas. E a última coisa que eu queria falar hoje nessa live é sobre realidade versus percepção. O que é isso? Você ouviu falar que a gente não está vivendo a realidade? Na verdade, cada um de nós vive a sua própria percepção da realidade. Então, voltando para aquele exemplo da neve. É o mesmo fato, é a mesma situação, é a mesma realidade. Está nevando. Uma pessoa vai perceber aquela neve de uma forma negativa, a outra pode perceber de uma forma positiva. É a mesma realidade, ok? Mesmo crianças gêmeas que moram com os mesmos pais, na mesma cidade, desde sempre, vão ter percepção da realidade de forma diferente. Talvez uma das crianças ache que os pais dela não gostam dela. E a outra, ela acha, na verdade, que os pais gostam mais da outra criança. E as duas estão olhando, estão tendo a sua própria percepção, baseada nas coisas que elas estão vendo, baseada nas experiências que elas passaram pelas vidas delas. Talvez uma delas tenha tropeçado ou levou um susto alguma vez com alguma coisa, e isso gerou algum tipo de medo para ela, que vai ser diferente da outra. Então, a forma de ela olhar para a realidade dela é diferente da forma que a irmã continua olhando para a realidade. Ou seja, com isso, a gente consegue sempre mudar as lentes que a gente utiliza para ver o mundo. Pode perceber, por exemplo, quando você compra um cachorro ou quando alguém compra um carro novo e você começa a reparar que tem muito mais desses cachorros ou desses carros espalhados pela cidade. O que aconteceu? A realidade mudou? Não, a tua percepção mudou, o teu foco mudou. Você começou a dar mais foco para essas coisas. Então, o teu mundo, ele mudou, certo? Quando a gente está muito pessimista, a gente vai enxergar mais coisas pessimistas. A gente vai enxergar mais coisas negativas. Isso vai influenciar no mundo que a gente vê. Então, lembre-se, você tem o poder de mudar o teu foco. Você tem o poder de enxergar o mundo da forma que você quer enxergar. E talvez, se você está se sentindo um pouco mal nesses últimos dias ou nos últimos anos, perceba se você está colocando lentes que não são boas para você. E mude essas lentes, ok? Claro, o trabalho de mental coaching pode potencializar isso. Uma hipnoterapia consegue ajudar pessoas com vício, fobia, depressão, ansiedade, que potencializa essa transformação para a gente mudar as lentes e trocar essa realidade. Trocar, na verdade, essa percepção que a pessoa tem sobre a realidade. Isso tira as pessoas de talvez aquele buraco ou aquela falta de chão que a gente se sente. Beleza? Muito bem. Mais alguma dúvida? Chico aqui comentou, na escalada é necessária, me salvou de cada perrengue, verdade. Lembro que no começo desse ano eu fui fazer trilha, eram 33 quilômetros, e, putz, no meio da trilha, assim, subida, descida, pedra, não sei o quê, a nossa cabeça começa a falar, putz, chega de andar, o joelho tá doendo, o corpo não aguenta, tá chovendo, tá frio, e eu comecei a me divertir. Eu falei, quer saber? Eu tô aqui, e eu tô molhado, tipo, entrou água na minha meia, no meu tênis, e, pô, não tenho o que fazer. Pra voltar é o mesmo tanto, o mesmo caminho, e eu ficar aqui xingando o mundo que tá frio, que tá chovendo, que meu joelho tá doendo, não vai me ajudar de jeito nenhum. Não vai aparecer nenhum helicóptero que vai com massagista para me ajudar e me tirar daquele lugar. Certo? Então eu falei, vou me divertir, vou me colocar no estado positivo. E aí eu comecei a brincar de me molhar mais. E falei, putz, quanto mais eu me molhar, melhor vai ser essa trilha. E comecei a pular nas poças, saia correndo, escorregava numas lamas e estava tranquilo. A partir disso, eu percebi como a trilha começou a andar muito mais rápida, porque me coloquei no estado melhor. Então a diversão que o Chico comentou, super bacana
a gente colocar no nosso dia a dia. Ok? Então, pessoal, comentários, dúvidas, se tiverem comentários ou dúvidas, esse é o momento. Hoje eu falei sobre treinamento mental para atletas, falei sobre os principais objetivos da Deeper, como ajudar atletas a alcançarem o flow, a controlarem estados emocionais e melhorarem seus resultados. Falei sobre a influência da nossa mente na nossa performance. Falei sobre o poder do pensamento e agora eu estou finalizando com essas reflexões sobre realidade e percepção. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento. Dúvidas e comentários. Bom, enquanto vocês escrevem possíveis dúvidas, eu vou falar sobre alguns últimos pontos. Primeiro, para quem não viu o começo da live, eu falei que no meu site, deeper.co, você consegue baixar gratuitamente um e-book que eu preparei com 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. Vai lá e baixa, é gratuito. São 5 estratégias que você consegue começar a aplicar hoje mesmo e já trabalhar a tua mentalidade, a tua mente de campeão. Ok? Muito bem. Também falei que se você acessar meu site, deeper.co, você consegue acessar todas as redes sociais da Deeper. Facebook, Instagram e YouTube. Vai lá nos iconezinhos e você consegue acessar. Segue a Deeper, porque eu estou sempre compartilhando novos conteúdos, buscando interagir, conversar com os atletas e aprender mais como eu posso ajudar vocês a trabalharem a mente. Tá bom? Então, segue a Deeper. Deixa eu ver aqui. Eric, Renato, você foi muito claro e didático. Obrigado pelo conteúdo da live. Legal, Eric, muito obrigado. Que bom que você gostou. E agora eu quero deixar falar novidade. Uma novidade para vocês. Antes de contar a novidade para vocês, para quem ficou na live até agora, ou para quem está chegando agora, já eu vou contar uma novidade. Antes, deixa eu responder aqui o Chico. Ele disse, eu tenho uma dúvida para esportes coletivos. Se temos esse trabalho individual, alguns outros atletas podem não conseguir ou simplesmente não entenderem esse estado de flow. Não seria necessário o treinador ter essa atitude? Muito bom, Chico. Com certeza. Com certeza. É importante o técnico e o treinador trabalharem com os seus atletas para que eles joguem e desempenhem em equipe. É importante eles terem esse espírito de equipe, eles jogarem juntos, porque um ajuda o outro a se manter no estado de flow. Quando uma pessoa está no estado negativo, ela influencia o coletivo, com certeza. Porque se essa pessoa começa a errar demais, como que o time vai começar a reagir? Né? Então, quando a seleção depende de um jogador, por exemplo, Neymar. Quando a seleção fica dependendo do Neymar jogar bem ou não, a seleção inteira pode ir negativo. Quando a gente não depende só de um jogador, e sim o coletivo todo trabalhando juntos, a gente vai ter um desempenho independente de quem estiver bem ou mal. E quem estiver mal, por estar jogando com um time que está rodando bem, pode voltar a performar na sua melhor versão e voltar ao estado de fluxo. Certo? Então, esse trabalho coletivo também é super importante. Inclusive, eu, no ano que vem, em janeiro, já estou começando um trabalho com a equipe, com a seleção brasileira feminina de chuckball. Então, o Rogério estava participando por aqui, Rogério Ribeiro, onde eu vou trabalhar com essa equipe com a parte mental, para trabalho coletivo, o que é super importante. Ok? Muito legal. Beleza, então, se não tem mais dúvidas, eu vou falar agora a novidade da Deeper. Eu acabei de lançar, de fazer, na verdade, o pré-lançamento do meu treinamento mental online. Então, eu tenho atendido atletas de 3 formas hoje. Primeiro, através de atendimentos individuais. Então, o atleta tem uma necessidade, um objetivo específico. Eu preciso melhorar meu controle de ansiedade. Eu preciso aumentar a minha autoconfiança. Eu preciso vencer determinado medo. Eu faço atendimentos individuais em questão de 2 sessões, onde a gente vai trabalhar esse objetivo pontual para te ajudar a eliminar algo que está te atrapalhando para você entrar em estado de fluxo e poder performar na sua melhor versão, ok? Então, primeiro jeito que eu tenho ajudado atletas, através de atendimentos individuais. E esses atendimentos são presenciais, por enquanto, somente em São Paulo, ok? Segunda forma que eu estou lançando hoje. Hoje, na verdade, é só o pré-lançamento. Pré-lançamento do treinamento mental online para atletas. Então, algumas pessoas de
cidades e até países diferentes têm entrado em contato comigo para fazer esse treinamento individual. Mas como é presencial, eles não conseguem a curto prazo. Então, eu preparei um treinamento online para pessoas que, por exemplo, não conseguem vir até São Paulo por agora. E nesse treinamento online, eu estou compartilhando vários conceitos e conteúdos sobre como a nossa mente funciona, além de dar vários exercícios para você treinar a tua mente, ok? Nesse treinamento, eu ensino você a fazer auto-hipnose. Então, eu vou fazer uma outra live para explicar um pouco melhor sobre isso, mas eu quero que você saiba que hipnose é muito parecido com o estado de meditação, o estado de mindfulness, que a gente tem ouvido falar bastante. Esses estados onde a gente consegue relaxar nosso corpo, relaxar nossa mente, tem muitos benefícios positivos para a gente. Então a gente consegue melhorar nossos relacionamentos, melhorar as nossas emoções, nossa ansiedade. Então tem vários benefícios. E nesse treinamento online eu te ensino a fazer auto-hipnose, para você fazer hipnose sozinho. Eu gosto de falar uma comparação com a meditação, por exemplo, é que, imagina que aqui é a linha do tempo, ok? Então, deixa eu só virar aqui o Instagram. Legal. Então, imagina que aqui embaixo, a linha horizontal é a linha do tempo. E aqui é o nosso nível de relaxamento e de relaxamento físico e mental, ok? Quando a gente medita por um tempo, por bastante tempo, pratica a meditação por bastante tempo, depois de 5, 10 minutos, a gente já está com a nossa mente e corpo relaxado o suficiente para ter todos esses benefícios. A diferença da hipnose e da auto-hipnose é o quê? Que a gente consegue alcançar esse estado de relaxamento, pum, em 1 segundo. E a gente quer cair direto para esse nível de relaxamento onde a gente tem os benefícios, ok? Então, essa é uma comparação que eu gosto de fazer entre meditação e hipnose. A hipnose potencializa muito a meditação, porque a gente chega no estado que a gente precisa muito mais rápido, ok? Chico, legal, que bom sobre essa novidade. Percebi isso no Mundial de Handebol Feminino que está acontecendo. Nosso time teve muitos erros individuais. Legal, Chico, obrigado por compartilhar. E beleza? Então, continuando falando, esse pré-lançamento do treinamento mental online. Esse pré-lançamento que eu fiz, eu coloquei o link lá no Facebook. Então, o pessoal do Instagram, se quiser ter acesso a esse pré-lançamento, que vai ficar somente por mais 2 semanas aberto, com um valor promocional, um valor especial. Se vocês quiserem ter acesso a esse pré-lançamento, acessem o Facebook da Deeper, facebook.com/deeper.co. Lá, se vocês verem a descrição da última live, dessa live que eu estou fazendo agora, vocês vão ver que tem o link do pré-lançamento. É algo que eu estou fazendo super exclusivo. Realmente, eu estou lançando aqui só para vocês que estão participando agora, ok? Então, Instagram, pessoal do Instagram, acessa o Facebook. Pessoal do Facebook, aqui na descrição, quem quiser já pode acessar o link para esse pré-lançamento do treinamento mental. Nesse treinamento mental, já existem 2 módulos que estão disponíveis. Assim que vocês se inscreverem, vocês já vão ter acesso a 2 módulos. O total desse treinamento, na verdade, são 10 módulos. Os outros 8 módulos vão ser disponibilizados até dia 31 de janeiro. Então, esse pré-lançamento é somente para quem se inscrever agora até dia 31 de dezembro, ok? Onde você já vai ter acesso a 2 módulos, sendo que o segundo módulo você já aprende a auto-hipnose, e dia 31 de janeiro você vai ter os outros 8 módulos. O que eu falo nesse treinamento, ok? Então já vou dar uns spoilers sobre esse treinamento. Primeiro, eu te dou as boas-vindas, te explico como que funciona a plataforma. Segundo, eu vou falar sobre mental coaching, muito do que a gente falou aqui hoje, mais profundo ainda, e eu vou falar sobre hipnose, PNL, coaching mais profundo, fazer exercícios da nossa mente e te mostrar como que a gente faz a auto-hipnose. Depois disso, eu vou falar sobre... deixa eu abrir aqui. Só um segundo. Bom, nesses 2 módulos que estão liberados já são os módulos de boas-vindas,
e o modo de Mental Coaching. Agora, deixa eu só abrir aqui para eu falar sobre os outros 8 que vão chegar depois para vocês, ok? Eric disse, eu sempre tento meditar, acabo dormindo. Eu sempre que eu tento meditar, eu acabo dormindo. Sim, isso acontece. Eric, quando isso está acontecendo, ou é porque está demorando demais e isso faz com que você entre nesse estado de sono, ou porque você não está colocando a intenção correta para a meditação. Então é importante ficar ligado nisso, beleza? Então se você está dormindo, ou é porque você está muito cansado fazendo a meditação e está demorando para você relaxar, ou talvez tenha que mudar um pouco da intenção. Então eu falei, primeiro módulo, boas-vindas, segundo módulo, mental coaching, terceiro módulo eu vou falar sobre PNL e neurociência, como que o nosso cérebro funciona, como que a gente pode mudar hábitos e teias neurais, como que a gente quebra estados emocionais negativos, vou falar sobre o poder do foco, o poder do pensamento e como que a gente faz uma boa visualização utilizando os nossos 5 sentidos. Vou falar sobre a ecologia da performance no quarto módulo, então eu acredito que não é só sobre a parte física, não é só sobre a técnica, mas também é sobre a parte mental, emocional, a parte financeira, sua gestão de tempo. Então tudo isso acaba influenciando na tua performance e vou falar sobre todas elas. Falo sobre motivação, sobre o mindset de um campeão, falo sobre como você pode gerar mudanças positivas na sua vida, quais são os 5 segredos para você despertar a sua melhor versão e como você pode treinar a tua mente, ok? Então, basicamente, esse é o spoiler que eu tenho para dar para vocês sobre o treinamento mental online que eu estou lançando hoje, pré-lançamento, na verdade. Então, quem quiser, acessa lá o link, tá aberto já, ok? E pode participar desse treinamento. Muito bem. Então, chegando ao fim dessa live, se vocês tiverem algum último comentário ou dúvidas, esse é o momento. Muito bem. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por terem participado dessa live. Obrigado por ter pessoal que ficou até o final. Esses eram os conteúdos que eu queria compartilhar com vocês. E também essa era a novidade que eu tinha para trazer. Pré-lançamento, treinamento mental online. Está lançado agora. Beleza? Então, quem quiser, aproveita, se inscreve lá. Vai ser por tempo limitado. Além desses 10 módulos, eu também vou compartilhar alguns bônus importantes. Então, eu tenho modelado os maiores atletas do mundo para entender como eles tiveram tanto sucesso em diferentes esportes e vou compartilhar quais são as estratégias mentais que eles utilizam. Isso é um bônus que eu vou criar lá dentro. Além disso, eu já chamei alguns parceiros para compartilhar conteúdos que possam agregar na tua performance. Então, vou falar sobre vida financeira, vou falar sobre alimentação, vou falar sobre sono e outras coisas que te ajudam a performar melhor, ok? Então, Chico, muito obrigado. Valeu também você por ter participado aí da live inteira. Eric, obrigado por ter participado aqui. Pessoal que está por aqui também, Danilo, Fábio, todo mundo que participou, muito obrigado. E continue acompanhando a Deeper. A gente se vê numa próxima live. Então, um abraço e boa noite para todos vocês.